Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Deus, eu quero te apresentar as nossas vidas e eu quero pedir que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo, nos capacitando, nos dando sabedoria, nos dando entendimento e discernimento da Sua palavra, da Sua vontade. Que o Senhor venha nos guiar, meu Pai, que o Senhor venha aumentar a nossa fé. Que em nome de Jesus, Deus, o Senhor repreenda tudo que não vem de Ti, meu Pai. Todo desânimo, Deus, toda frieza, toda fraqueza, meu Pai. Que o Seu nome seja glorificado nas nossas vidas, que o Seu nome seja engrandecido nas nossas vidas. Que a glória do Senhor venha sobre cada um de nós, meu Pai. Porque nós cremos que o Senhor está conosco, que o Teu Espírito Santo está nos conduzindo, nos dando sabedoria. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor nos revele a Sua palavra e a Sua vontade. Em nome de Jesus, amém. A lição de hoje, o título dela é O Perigo da Murmuração. Nós vamos fazer a leitura que está em Êxodo, capítulo 16, do 1 ao 7, e 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 10 e 11, que diz assim: E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? 1 Coríntios 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Amém? Então, essa lição de hoje, nós vamos falar de um tema que é muito preocupante e que é muito importante, que é sobre a murmuração. E a gente vai usar o exemplo do povo de Israel, quando eles saíram da terra do Egito, onde eles eram escravos. Eles trabalhavam no Egito como escravos, eles não eram livres, eles eram escravos. E o Senhor livrou eles de maneira poderosa, de maneira milagrosa. Eu sei que a maioria dos irmãos conhece a história, né? Que vieram as 10 pragas do Egito, cada vez o Senhor mandando um sinal, um castigo, até que eles conseguiram ser livres. E quando eles já estavam ali fora do Egito, né, o Senhor abre o mar vermelho para eles passarem de maneira milagrosa, de maneira poderosa. E pouco tempo depois de tudo isso que Deus já tinha feito de maneira poderosa e milagrosa pelo povo de Israel, eles já estavam murmurando, eles já estavam reclamando, porque estavam sentindo falta da comida que eles tinham no Egito. Então, a gente vê que a murmuração, na verdade, também ela é uma forma de ingratidão. É uma forma da gente, das pessoas, né, de uma maneira geral, a gente às vezes não percebe isso, mas da gente reclamar de Deus.
Porque quem tinha tirado o povo do Egito não era Moisés e Arão, mas foi o próprio Deus. Então, quando eles reclamavam de terem saído do Egito e de estarem no deserto, segundo eles, passando fome, eles estavam reclamando, não era de Moisés e Arão, mas eles estavam reclamando de Deus. E por causa dessa reclamação e dessa murmuração, aquela geração de homens adultos que havia saído do Egito, todos eles morreram no deserto e não entraram na terra prometida, com exceção de Josué e Calebe, porque eles acreditaram no poder de Deus, eles confiaram no Senhor. Então, por causa da murmuração, aquele povo foi impedido de entrar na terra da promessa. Então, a murmuração, ela é um perigo para as nossas vidas, especialmente para a nossa vida espiritual, porque a murmuração, ela enfraquece a nossa vida espiritual. Então, nós precisamos estar atentos, nós precisamos ter cuidado, porque a gente sabe que na nossa vida, no nosso dia a dia, nós teremos aflições. Nós teremos problemas e muitas vezes esses problemas nos levam a murmurar. Mas nós precisamos vigiar. Por quê? Porque o mundo espiritual está de olho na maneira que a gente se comporta diante das adversidades e das tribulações, né? E isso vai determinar se nós seremos vitoriosos ou não, se nós vamos entrar na terra prometida ou não. Então a gente sabe, e a gente já estudou isso esse trimestre, que o inimigo, o diabo, né, ele vem contra as nossas vidas, né? Que a gente sofre por problemas que são produzidos por obras do maligno. Mas a murmuração, ela é uma obra da carne, né? Somos nós mesmos, né, motivados por pensamentos, né, pelo que quer que seja, que murmuramos, que reclamamos contra Deus, contra a situação. E nós vamos aprender nessa lição de hoje que a murmuração, ela é pecado. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 14, diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações. E isso é um desafio, especialmente para algumas pessoas, porque tem gente que tudo o que vai fazer tem que fazer reclamando. Mas o Senhor diz para a gente fazer todas as coisas sem murmurações. E o primeiro tópico da lição, ele fala assim: a murmuração na Bíblia. O que é murmurar? Então, as principais palavras para murmuração na Bíblia são as seguintes: do hebraico, o verbo liim, que é resmungar, reclamar e murmurar, como está lá em Números 14, versículo 36, e o substantivo higaiouin, que é meditação, música solene, pensamento, conspiração. Tem também do grego o verbo goguzo, que é murmurar, resmungar, queixar-se, dizer algo contra em tom baixo, dos que confabulam secretamente. Então, a murmuração é você reclamar, é você resmungar, é você ficar falando aquela coisa ali chata, reclamando mesmo, murmurando. Diz aqui também até conspiração, você resmungar, você ficar se queixando. Então, a murmuração é tudo isso. E o murmurador, ele tem o espírito dele dominado pelo descontentamento, por desacordo, ira, queixas e oposições. Então, aquela pessoa que tem o hábito de murmurar, ela nunca está satisfeita com nada. Mesmo que ela receba uma grande bênção, ela ainda vai encontrar um motivo para reclamar, assim como o povo de Israel. Eles tinham experimentado o sobrenatural de Deus. Deus tinha enviado 10 pragas e nas 10 pragas o povo de Israel foi guardado,
foi preservado, nada aconteceu com eles. O Senhor abre o mar para eles passarem em segurança, para escaparem dos egípcios. Quando os egípcios entram dentro do mar, as águas se fecham e aquelas pessoas morrem ali. Então, aquelas pessoas que estavam indo atrás dos israelitas, eles morrem todos e eles conseguem ser livres. E mesmo diante desse milagre e dessa bênção, eles ainda estavam reclamando porque estavam sentindo falta das comidas, das panelas de comidas que eles tinham no Egito. E muitas vezes a gente age do mesmo jeitinho. O Senhor nos dá uma grande bênção, um grande livramento e a gente ainda fica reclamando por coisas pequenas, por detalhes. Então nós precisamos vigiar. O Senhor quer que a gente faça tudo sem murmuração. E o próximo subitem diz assim: o comportamento dos murmuradores. De acordo com os dois testamentos da Bíblia, o Antigo e o Novo, o mal da murmuração estava no meio do povo de Deus, entre os israelitas dos dias de Moisés. Nos dias de Jesus também estava ali entre os escribas, entre os fariseus. Na igreja de Jerusalém, no início, também já tinha murmuradores. Então, a murmuração é algo que existe desde sempre. Por isso que nós temos que vigiar. O comportamento dos murmuradores, ele é tão sério que chegou a ameaçar a unidade, a comunhão da igreja de Atos. Então, se não fosse o cuidado dos apóstolos, eles poderiam ter tido grandes problemas. Está lá em Atos, capítulo 6, do versículo 1 ao 7. Então, nós precisamos ter toda cautela, toda atenção, todo cuidado com esse comportamento, porque a murmuração é pecado. Toda vez que você for reclamar de alguma coisa, que você for resmungar, lembre-se que a murmuração é pecado. Além disso, a murmuração, por ser pecado, ela enfraquece a nossa vida espiritual, né? E altera negativamente a nossa saúde emocional e física. Para pensar como você se sente quando você começa a reclamar, quando você começa a ficar resmungando. Não é um sentimento ruim? Não vem, parece que um peso sobre você, né? Um sentimento de insatisfação. Então, a murmuração não faz bem para nós em nenhuma área, em nenhum sentido, nem espiritualmente, nem emocionalmente e nem fisicamente. Então, nós precisamos vigiar. O próximo subitem fala sobre o crente murmurador. Então, quem se diz salvo em Cristo, né? Quem diz que é cristão, né? Que pertence a Deus, que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, não pode achar normal e nem comum a prática da murmuração. Não é normal um crente cheio do Espírito Santo de Deus ficar murmurando, se entregar à prática desse pecado. Então, quando um crente se torna murmurador, ele passa a ser um instrumento de Satanás. Ele passa a ser um instrumento do maligno contra a obra de Cristo no mundo, permitindo, dando brecha para o diabo usar a vida dele, a boca dele de todas as maneiras. Então, assim, não é possível que um crente murmurador seja alegre, seja feliz, tenha paz, seja bondoso, seja agradável. Por quê? Porque a sua alma está doente por causa da murmuração. A Bíblia diz que o corpo só será luminoso se os seus olhos forem bons. Então nós precisamos vigiar. Cuidado, não empreste a sua boca para o maligno usar. Sempre que você for murmurar, lembre-se que isso é pecado. Não seja aquela pessoa que fica reclamando o tempo inteiro, não seja aquela pessoa que fica resmungando o tempo inteiro, que se queixa de tudo. Tenha cuidado, vigie, preste atenção, porque isso, além de ser pecado, enfraquece a sua vida espiritual. Próximo tópico, ele fala assim: murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida.
primeiro subitem. Então, a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Nós lemos no texto de abertura sobre a saída do povo de Israel do Egito, que eles passaram ali, né, 400 anos, e uma parte desse tempo eles eram escravos. E Deus liberta eles, mas só que Deus coloca como líder daquele povo Moisés e Arão, porque Moisés disse que não conseguia se expressar bem, que não conseguia falar, então Deus disse que Arão seria os lábios, né, a boca de Moisés, ele ia falar por ele. Então os líderes ali daquela saída, daquela caminhada em direção à Terra Prometida eram Moisés e Arão. E quando as pessoas estavam reclamando e murmurando com relação à liderança de Moisés e Arão, na verdade elas estavam reclamando, murmurando e resmungando contra Deus, porque foi Deus que escolheu Moisés e Arão. Então nós precisamos também ter esse cuidado, que quando a gente começa a reclamar dos líderes, né, a gente tem que ter essa atenção de que nós estamos reclamando, na verdade, de Deus também, porque foi Deus que escolheu, foi Deus que colocou e é Deus que está permitindo que aquela pessoa continue ali naquela posição de liderança, né? Então, nós precisamos vigiar, né, as palavras que saem das nossas bocas. E quando a gente lê, quando fala, né, lá em Êxodo sobre essa caminhada do povo no deserto, em direção à terra prometida, né, em direção a Canaã, a gente vai perceber que tudo era motivo para eles murmurarem, que eles reclamavam de absolutamente de tudo. Então a gente percebe que a murmuração, ela precede a incredulidade. Por isso que nós precisamos ter cuidado, né? Existe uma ausência de fé. E se a gente começa a murmurar, se a gente começa, né, a deixar a murmuração fazer parte das nossas vidas, se tornar um hábito, a gente pode esperar coisas ruins, né? A gente pode esperar que a nossa vida espiritual ela vai começar a ir ladeira abaixo. Então nós precisamos estar atentos, porque a murmuração ela é rodeada de insatisfação, de impaciência, de ingratidão, de desrespeito com a liderança, de incredulidade, que é contrário ao que Deus espera de nós. Deus quer que nós sejamos sinceros, bondosos, que a gente seja crentes, né? Que a gente acredite, que a gente tenha fé, que a gente fale a verdade. Então é isso que o Senhor espera de nós. E a murmuração, ela vai produzir frutos completamente contrários e diferentes nas nossas vidas. E o próximo subitem diz assim: murmuração contra Deus. O Senhor Deus respondeu às murmurações do povo, dizendo que faria cair pão dos céus, que é o maná que eles recebiam diariamente ali para se alimentarem. O Senhor deixou bem claro que ele contemplou as murmurações daquele povo, ou seja, ele ouviu as murmurações, mas mesmo assim ele tratou o povo com piedade e compaixão. Então, apesar deles estarem murmurando, o Senhor, durante a passagem deles ali no deserto, cuidou deles sempre, né? E a gente vai ver também que Moisés, ele sempre intercedia pelo povo e o Senhor ouvia a intercessão de Moisés. Então Deus, ele contempla, ele vê, ele sabe todas as nossas ações e mais do que isso, ele ainda conhece a intenção dos nossos corações, ele sabe por que nós estamos fazendo cada coisa que nós fazemos. Então, assim, diante de uma circunstância difícil, é muito melhor a gente se dirigir a Deus com humildade, com sinceridade, né, com amor, né, nos achegar a Ele, do que a gente entrar diante do Senhor com ingratidão, com queixas, com murmuração. Então, como eu disse, o mundo espiritual, ele está vendo as nossas atitudes, o nosso comportamento diante das circunstâncias e das situações.
E muitas vezes são tentações e provações. E a maneira que a gente se comporta é que vai dizer se nós seremos aprovados ou se nós seremos reprovados. Então, em todo tempo, nós temos que ter fé, nós temos que confiar no Senhor e ser grata a Deus por tudo que Ele faz, que Ele fez nas nossas vidas. E o próximo subitem diz assim: porque é perigoso murmurar. A palavra de Deus diz: quem se endureceu contra ele, Deus, e teve paz. Lá em Jó, capítulo 9, versículo 4. Então ele pergunta: quem se endureceu contra Deus e teve paz? Quando nós estamos murmurando, nós estamos nos endurecendo contra o Senhor e se torna algo muito perigoso, porque além de revelar uma ausência de fé, limita a nossa capacidade de enxergar o que Deus está fazendo nas nossas vidas, de sermos gratos pelas coisas boas que nós estamos recebendo. Então a murmuração, ela nos torna cegos diante de Deus. Nós não conseguimos mais nos lembrar das grandes obras e das grandes coisas que o Senhor fez nas nossas vidas, como aconteceu com o povo de Israel. E não é por acaso que o apóstolo Paulo, ele reúne os episódios de murmuração dos israelitas para que os crentes da atualidade tenham cuidado e não pratiquem esse pecado a fim de não serem destruídos. Então, a gente não pode se esquecer disso. Aquela geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida por causa da murmuração. Eles deixaram de receber a sua bênção, de entrar na terra prometida por causa da murmuração. Então, muitas vezes a gente não recebe a nossa bênção porque nós estamos murmurando, porque nós estamos sendo ingratos com o que Deus tem feito nas nossas vidas. Então nós precisamos ter cuidado, amém? E o próximo tópico, ele diz assim: a murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Então, enquanto os israelitas não entraram na terra prometida, que era a Canaã, nós cristãos, quando murmuramos, podemos ser impedidos de entrar na Canaã celestial. E o primeiro subitem diz assim: o fim dos israelitas murmuradores. Quando a gente vai ler os textos de Números 14, 29, 16, 41 a 49, nós vamos perceber que, por causa da murmuração, os israelitas daquela geração, eles não entraram na terra prometida. Eles foram mortos e sepultados no deserto. Então, os seus corpos ficaram naquele deserto. A peregrinação de Israel pelo deserto nos serve de exemplo e de advertência. Nós temos que aprender com a experiência das outras pessoas, e isso é sabedoria. Então, em nossa jornada, a gente tem que evitar esse comportamento de murmuração. É óbvio que nós não somos perfeitos, mas nós precisamos estar atentos, nós precisamos vigiar para que a gente não caia em tentação, para que a gente não murmure. E se a gente já tem, né, essa prática, esse hábito no nosso dia a dia, que a gente comece a se observar e tentar mudar esse comportamento. Mudar mesmo esse comportamento, né? Começar a se observar, pedir ao Senhor que dê força, que dê sabedoria, que ajude, para que se livre desse comportamento que é tão prejudicial, espiritualmente falando, emocionalmente falando, em todos os sentidos. E o próximo tópico de subitem diz assim: o destino dos murmuradores. O apóstolo Paulo, ele faz uma série de advertências aos cristãos da nova aliança. E ele diz lá em 1 Coríntios 10, 10, que nós lemos: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Quando ele diz aqui alguns deles, ele está dizendo justamente daquele povo de Israel que saiu do Egito, estava no deserto em direção à terra prometida. Então, como aqueles homens murmuraram e pereceram, a gente tem que vigiar
para não murmurar também, para não agir da mesma maneira. Então, um crente que vive praticando a murmuração, com certeza, espiritualmente, ele está enfraquecido. E isso interfere na comunhão com o Senhor, né? E aí a pessoa acaba não tendo prazer nas coisas espirituais. Então, o destino, com certeza, passa a ser a morte, né? Que a luz do Antigo Testamento, infelizmente, tem caráter físico e espiritual. A gente sabe disso, a gente já falou isso esse trimestre, a gente fala isso na igreja, nas pregações, que não existe apenas a morte física, existe também a morte espiritual. Mas em Cristo, né, ele conquistou para nós a vida eterna, ou seja, por causa do sacrifício de Jesus na cruz, nós temos o direito à salvação e à vida eterna, ou seja, não vai ter morte espiritual, mas vida. Quando a gente aceita Cristo, nós somos vivificados. Espiritualmente, nós nos tornamos vivos, nós vamos ter vida eterna. E quando a gente morrer fisicamente, a gente vai para a vida eterna e não para a morte eterna. Mas nós precisamos vigiar com relação à murmuração. O próximo subitem diz assim: os males da murmuração. Então, há muitos males que a murmuração pode provocar. Por exemplo, na vida da igreja local, a murmuração pode trazer desânimo espiritual, pode trazer contendas, fofocas, rebeldias, divisões ministeriais, né? Então, tudo isso acaba com a comunhão da igreja local. E além disso, a palavra de Deus disse que um reino dividido não subsiste. Então, se a igreja local ela está dividida, como é que ele vai subsistir? Como é que ela vai se manter? Como é que ela vai crescer? Né? Como é que ela vai ganhar novas almas? Então, algo assim devastador, é algo preocupante. E também existe o mal de caráter espiritual. Por exemplo, a murmuração, ela também resulta em mentiras e calúnias. Portanto, o Espírito Santo, ele não habita uma vida que é dominada por esses tipos de obras carnais. Então, nós precisamos ter cuidado, né? Tem as obras da carne. E quando a gente murmura, a gente acaba colocando em prática essas obras da carne. E é por isso que afirmamos que quem se entrega a tal prática acaba atraindo outros pecados para sua vida, né, como a idolatria, como a rebelião, como blasfêmia contra Deus, como vários tipos de obras da carne. Então, nós precisamos ter muito cuidado, estar muito atento. Então, como consequência, acaba prestando serviço ao inimigo e estacionando no meio do trajeto celestial. Eu já disse, vou dizer de novo, nós não podemos emprestar a nossa boca para Satanás usar. Nós temos que deixar o Senhor nos usar, né? Então a gente tem que ter atenção com relação ao que sai da nossa boca. Nós precisamos evitar ao máximo a murmuração, né? Porque, como eu disse, é pecado, enfraquece a nossa vida espiritual. E eu vou ler a conclusão que diz assim: nesta lição, vimos o quanto a prática da murmuração é perigosa e destruidora tanto para a vida espiritual quanto para a vida comunitária na igreja local ao longo da nossa jornada cristã. Não devemos, pois, ignorar a advertência da palavra de Deus quanto ao pecado da murmuração. Ora, a vontade de Deus é a de que participemos de suas promessas. Portanto, evitamos o mal da murmuração em nossas casas, igrejas e em qualquer lugar que nos relacionemos com o próximo. Amém? Tudo o que está escrito na Bíblia é para nos ensinar algo. Então, se aquela geração que saiu do Egito e estava caminhando no deserto em direção à terra prometida, por causa da murmuração, eles não puderam entrar em Canaã, eles não puderam entrar
na terra prometida. Eles não tomaram posse da terra prometida. E nós não podemos deixar também que a murmuração nos impeça de entrar na Canaã celestial, porque nós também temos uma terra prometida para nós e nós estamos caminhando em direção a essa terra prometida. E nós não podemos deixar algo como a murmuração nos atrapalhar, nos impedir de entrar na terra prometida. Amém? Então essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.